Capítulo 7. Equanimidade. A equanimidade é um equilíbrio da mente perfeito e inabalável. Nyanaponika Thera. Imagine que a mente é como uma casa em cujo vestíbulo as pessoas penduram o guarda-chuva molhado antes de entrar na sala. Com equanimidade, as reações iniciais, como ir atrás do que deseja, desviar-se de um obstáculo, são repetidas no vestíbulo mental para que seu interior permaneça puro, lúcido e tranquilo. As palavras equanimidade têm origem latina e significa basicamente serenidade de espírito ou equilíbrio da mente. Com equanimidade, o que passa pela mente é amplamente retido para que a pessoa permaneça equilibrada e não fique desnorteada. O circuito antigo do cérebro leva você o tempo todo a reagir de um jeito ou de outro, e a equanimidade é o seu interruptor. Ela quebra a cadeia do sofrimento, separando as sensações da experiência do mecanismo, do desejo incontrolável, neutralizando suas reações e tais sensações. Uma vez ao voltar para casa, após um retiro de meditação, sentamo-nos para jantar e logo os meus filhos começaram as briguinhas de sempre. Normalmente isso teria me aborrecido bastante, mas por causa da equanimidade que adquiri no retiro, a irritação em minha mente era como um torcedor chato gritando na última fileira da arquibancada de um estágio, bem longe, sem me afetar. Os psicólogos chamam de características da demanda, as situações em que alguém é realmente solicitado, como a campainha tocar ou alguém estender a mão para um cumprimento. Com equanimidade, as situações têm apenas características, não demandas. Equanimidade não é apatia nem indiferença. A pessoa está cordialmente engajada com o mundo, mas não perturbada por ele. Diante da ausência de reação, cria-se um grande espaço para compaixão, ternura e alegria pela boa sorte alheia. A mestre budista Kamala Masters, por exemplo, conta a história da descida do rio Ganges de barco durante o amanhecer. À esquerda, o sol iluminava torres e templos antigos com um primoroso brilho rosáceo. À sua direita, piras funerárias queimavam e os sons dos lamentos subiam com a fumaça. De um lado beleza, de outro morte. E a equanimidade abriu o coração dela o suficiente para abraçar ambos. Pode-se recorrer a essa mesma equanimidade para manter-se centrado e generoso quando ocorrem situações de grande impacto pessoal, como a morte de uma pessoa querida. Um pouco de equanimidade. Se quiser, reserve um tempinho agora para provar a sensação de equanimidade. Não será aquela sensação universal que se consegue com as meditações mais profundas, mas lhe proporcionará uma noção da serenidade, clareza e paz desse estado de espírito. Relaxe. Reserve alguns minutos para estabilizar a mente, concentrando-se na sensação de respirar com o abdômen ou peito, ou tocar o lábio superior. Mantenha-se cada vez mais atento à inconstância das sensações, prazerosas, desagradáveis ou neutras. Dê a sua experiência. Sinta uma imparcialidade crescente em relação a qualquer coisa que se manifeste, uma presença tranquila, relaxada e inabalável. Aceite-a e mantenha-se em paz com tudo o que lhe vier à cabeça. Deixe a mente ficar cada vez mais equilibrada, pacata e controlada. Esteja atento aos sons. Escute sem ser afetado por aquilo que ouviu. Fique consciente das sensações.
Sinta sem ser influenciado pelo que sentiu. Preste atenção aos pensamentos. Pense sem prender aquilo que pensou. Perceba como essas sensações de prazer, incômodo e indiferença vêm e vão. Elas estão sempre mudando e não constituem uma base confiável para a felicidade. Esteja atenta aos pensamentos e sentimentos que passam sem se identificar com eles. Ninguém precisa possuí-los. Mantenha-se ciente dos pensamentos e sentimentos que se manifestam sem reagir a eles. Note um desligamento cada vez maior. Há menos inclinação ao prazer e menos retração pela dor. No que é prazeroso, há apenas o prazeroso, nenhuma reação. No que é desagradável, somente o desagradável, nenhuma reação. No que é neutro, só o neutro, nada mais. Assim é a mente sem preferências. Fique tranquilo com a consciência, sem reações. Permaneça como a equanimidade. A cada respiro, tranquilamente, acomode-se em camadas cada vez mais profundas de equanimidade. Sentindo-se capaz, note uma sublime liberdade, satisfação e paz. Se ainda não estiver com os olhos abertos, abra-os. Traga sensações visuais à sua equanimidade. Explore a mente sem predileções, por coisa alguma que passar por seu olhar, seja boa, ruim ou indiferente. Movimente um pouco o corpo e, quando terminar a meditação, explore a mente sem preferências por sensações corporais, sejam elas agradáveis, incômodas ou neutras. Com o passar do dia, perceba como é trazer mais equanimidade a pessoas e situações. O cérebro equânime. Quando somos equânimes, não nos prendemos às experiências boas nem às ruins. Em vez disso, criamos um espaço em torno das experiências, um protetor entre nós e as sensações associadas a elas. Esse estado de ser não está baseado no controle pré-frontal padrão das emoções, em que há inibição e comando da atividade límbica. Na verdade, com equanimidade, o sistema límbico pode disparar como bem entender. A questão mais importante da equanimidade não é reduzir ou canalizar essa ativação, mas simplesmente não reagir a ela. Esse é um comportamento muito incomum para o cérebro, que é projetado pela evolução para responder a sinais límbicos, em particular a vibrações de sensações prazerosas e desagradáveis. O que poderia acontecer neurologicamente para chegar a isso? Vejamos os diferentes aspectos da equanimidade e as partes do cérebro provavelmente envolvidas. Compreensão e intenção. Com equanimidade, a pessoa enxerga a natureza transitória e imperfeita da experiência, e seu objetivo é permanecer desencantada, livre dos encantamentos laçados pelo prazer e pela dor. Nesse sentido um tanto budista da palavra desencantado, entre aspas, a pessoa não está desapontada ou insatisfeita com a vida. Ela simplesmente não é iludida por seus aparentes encantos e sobressaltos, nem tirada do seu centro por nenhum deles. A compreensão e a intenção estão ambas estabelecidas no córtex pré-frontal. A intenção de manter-se equânime depende particularmente da rede do córtex cingulado anterior, o CCA, no neuroeixo. A notável constância da mente. A equanimidade envolve também permanecer consciente da corrente que passa sem se deixar levar por ela. Isso exige supervisão do cingulado anterior, especialmente nos estágios iniciais da equanimidade. Conforme esta se aprofunda,
Segundo meditadores, a continuidade do estado de atenção plena ocorre sem esforço, o que presumivelmente se relaciona com a atividade reduzida do CCA e a estabilidade auto-organizadora nos substratos neurais da consciência. Um espaço de trabalho global da consciência. Outro aspecto de equanimidade é um espaço de trabalho global da consciência, excepcionalmente vasto. O complemento neural do senso mental de grande amplidão em torno de objetos de consciência. Isso é possibilitado pela estável e extensa sincronização de ondas gama de bilhões de neurônios por grandes áreas do cérebro, disparando juntos, ritmadamente, de 30 a 80 vezes por segundo. O interessante é que esse padrão atípico de ondas cerebrais é observado em monges tibetanos, com muita prática em meditação e muita equanimidade. Como refrear o sistema de reação de estresse? O sistema límbico, o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, HPA, e o sistema nervoso simpático, SNS, reagem uns aos outros de maneira circular. Por exemplo, se corre algo assustador, o corpo tende a se ativar. Os batimentos cardíacos aceleram, as palmas das mãos ficam suadas. Tais mudanças corporais são interpretadas pelo sistema límbico como evidência de uma ameaça, o que desencadeará mais reação de medo, gerando um círculo vicioso, por meio da ativação do sistema nervoso parasimpático, SNP. Evita-se que o sistema de reação de estresse reaja às suas próprias reações. É por essa razão que o treinamento para a equanimidade em ambientes contemplativos envolve bastante relaxamento e tranquilidade. Os frutos da equanimidade. Com o passar do tempo, a equanimidade alcança uma paz interior profunda, característica determinante da absorção contemplativa. Além disso, torna-se cada vez mais entrelaçada com a vida cotidiana, produzindo ótimos benefícios. Se alguém é capaz de quebrar a ligação entre as sensações e o desejo incontrolável, se pode conviver com o que é prazeroso sem correr atrás dele, com o desagradável sem resistir a ele e com o neutro sem ignorá-lo, é sinal de que quebrou a cadeia do sofrimento, pelo menos por um tempo. E isso não é só uma bênção, como uma liberdade fantástica. Com equanimidade, você lida com as situações com calma e bom senso, ao mesmo tempo em que mantém a felicidade interior. Dalai Lama. Para resolver os fatores da equanimidade. Embora a equanimidade total seja um estado incomum tanto para a mente quanto para o cérebro, é possível ter uma noção básica dela no dia a dia e desenvolvê-la com a prática. Os fatores neurais subjacentes que exploramos surgem diversas maneiras de estimular esse processo. Compreensão. Reconheça a natureza fugaz das recompensas e que elas geralmente não são tão incríveis como parecem. Perceba também que as experiências dolorosas são passageiras e nem sempre tão terríveis. Nem o prazer, nem a dor merecem sua reivindicação ou identificação. Além disso, pense em como cada acontecimento é determinado por inúmeros fatores precedentes, de modo que as coisas não poderiam ser diferentes. Isso não é fatalismo ou descrença. É possível tomar uma atitude para tornar o futuro diferente. Mas mesmo assim, lembre-se de que a maioria das coisas que conformam o futuro está fora do seu alcance. Embora você faça tudo direitinho, ainda assim o vidro vai quebrar. O projeto não sairá do papel. Você vai pegar aquela gripe ou um amigo continuará chateado. Faço de mim um homem rico, tornando poucas as minhas vontades. Henry David. Intenção.
Continue se lembrando das importantes reações para praticar a equanimidade. Livrar-se do desejo incontrolável e do sofrimento que ele traz consigo. Pense constantemente em sua intenção de estar consciente das sensações, de criar um espaço ao redor delas e de permitir que sejam o que forem sem reagir a elas. Para manter isso sempre em mente, grude um papelzinho com a palavra equanimidade perto do computador ou do telefone, ou então use uma imagem de uma paisagem bela e tranquila. Estabilidade da mente. Nos capítulos 11 e 12, exploraremos diversas formas de cultivar uma presença mental cada vez mais equilibrada. À medida que isso acontecer com você, preste atenção nas sensações neutras. Estímulos que evocam sensações prazerosas ou desagradáveis incitam maior atividade cerebral que os nêutrons, pois há mais a refletir e a que reagir. Como o cérebro não se mantém naturalmente envolvido com estímulos neutros, é preciso fazer um esforço consciente para permanecer atento a eles. Ao sensibilizar-se com os aspectos neutros da experiência, a mente fica mais à vontade com eles e menos propensa a procurar recompensas ou ameaças. Em tempo, o tom neutro pode se tornar, como diz minha mestre Christina Feldman, uma entrada para a ausência de incidentes. Isso é, uma porta para a tranquilidade do campo da existência, que nunca se altera. Consciência ampla. Imagine tudo o que está em sua mente, para lá e para cá, num amplo espaço aberto de consciência, como estrelas cadentes. As sensações dessa experiência não passam de mais elementos atravessando esse espaço. Um espaço ilimitado os circunda, minimizando-os, não se deixando perturbar por eles, não sendo afetado por sua passagem. O estado da consciência permite que cada elemento da mente, seja ou não seja, chegue ou vá embora. Pensamentos são só pensamentos, sons apenas sons, situações somente situações, e as pessoas estão simplesmente sendo elas mesmas. Conforme disse Ajahn Sumedho em uma palestra no mosteiro de Seatrust, na Inglaterra, confie na consciência, em estar acordado, em vez de uma condição passageira e instável. Tranquilidade. Trata-se de não agir com a base na sensação. Uma pessoa não vai automaticamente atrás de algo só porque dá prazer. Nas palavras do terceiro patriarca Zen, o grande caminho não é difícil para aqueles que não têm preferências. Reserve um período do dia, mesmo que só um minuto, para conscientemente livrar-se da inclinação contra ou a favor de alguma coisa. Depois faça isso em períodos maiores. Suas ações serão guiadas cada vez mais por seus valores e virtudes, e não por desejos que não passam de reações e sensações positivas ou negativas. A tranquilidade envolve a ativação parasimpática, que você aprendeu a estimular no capítulo 5. Faça uma lista de situações que desencadeiam em você com muita força, ganância ou ódio, em seu sentido mais amplo, das mais fracas para as mais intensas. Então, começando pelas situações mais simples e progredindo na lista, concentre-se em conferir maior tranquilidade a elas, usando algumas abordagens do capítulo 5, como fazer expirações prolongadas, conscientizar-se do medo ou refugiar-se. A paz interior, sem dúvida, pode ser mantida em circunstâncias difíceis. Aqui estão dois exemplos bastante diferentes, mas com aspectos comuns de equanimidade. Pense em Joey Montana jogando futebol americano, guiando seu time para o campo adversário, enquanto os brutamontes da outra equipe se lançam sobre ele para prensá-lo no chão. Seus companheiros diziam que quanto mais louco e perigoso era o jogo,
mais calmo Joey ficava. E pense em Ramana Maharshi, o grande santo indiano, morto em 1950. No fim da vida, ele desenvolveu um câncer no braço. Apesar da dor, manteve-se sereno e amoroso até o último dia. Certa vez, ele olhou para baixo com um belo sorriso e disse com simplicidade: "Pobre braço." O budismo tem uma metáfora para cada situação da vida. São os 8 ventos mundanos: prazer e dor, elogio e repressão, ganho e perda, e boa e má reputação. À medida que desenvolvemos maior equanimidade, esses ventos passam a ter menos influência sobre a mente. A felicidade vai se tornando mais incondicional, independentemente de a brisa ser boa ou ruim. Capítulo 7. Pontos-chave. Equanimidade significa não reagir às suas reações, quaisquer que sejam elas. A equanimidade cria um escudo ao redor das sensações, da experiência, para que a pessoa não reaja a elas com desejo incontrolável. É como um interruptor que bloqueia a sequência hormonal na mente, que vai da sensação ao desejo incontrolável, ao apego, ao sofrimento. Equanimidade não é frieza, indiferença ou apatia. A pessoa está presente no mundo, mas não é perturbada por ele. A amplidão da equanimidade é um grande estímulo à compaixão, à bondade e à alegria pela felicidade alheia. Na vida cotidiana e na meditação, aprofunde sua equanimidade, tornando-se cada vez mais consciente das sensações, das experiências e desencanto delas. Elas vêm e vão, e não vale sua perseguição nem sua resistência. A equanimidade é um estado cerebral raro. Não se baseia na inibição pré-frontal do sistema límbico. Na verdade, consiste na não reação a ele. Isso provavelmente leva a 4 estados neurais: ativação do córtex pré-frontal e do cingulado anterior para gerar compreensão e intenção, estabilidade da mente, conduzida inicialmente pela supervisão do cingulado anterior, mas depois auto-organizada, rápida entrada de ondas gamas de grandes áreas do cérebro para criar a experiência mental de grande amplidão, e ativação parasimpática para suprir reações sequenciais do límbico, SNS e HPA, que fariam o sistema de resposta de estresse reagir às suas próprias reações num círculo vicioso. Você pode fortalecer os fatores neurais de equanimidade com os métodos resumidos nesse capítulo e discutidos mais detalhadamente ao longo do livro. À medida que fizer isso, sua felicidade se tornará cada vez mais incondicional e inabalável. No próximo vídeo, entraremos na parte 3, Amor, com o capítulo 8, 2 lobos no coração.